Olá, nós estamos aqui para continuar o nosso estudo, o estudo sobre os derramamentos de sangue de Jesus. E o que eu falei antes, eu repito agora, que existem conhecimentos que podem transformar a nossa vida. Alguns conhecimentos que você adquire ao longo da sua vida, ele faz uma transformação completa na sua vida. E aqui está um estudo que estou passando para vocês, um conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida cristã, né, participando de congressos, de ministrações, das células. Inclusive eu ministro essas lições nas células, porque são lições que nos levam a conhecer o verdadeiro Deus, sem invenção, com mensagem puramente bíblica, sem axiologia alguma, porque nós precisamos conhecer qual foi a obra de Cristo que foi realizada por nós na cruz do Calvário. E nós vemos que ali no Getsemane, quando Jesus esteve orando, ele estava ali angustiado de alma, portanto estava tomando sobre si as dores da nossa alma. Quando ele desceu do monte, foi preso e ele foi humilhado ali, ele recebeu sobre a sua cabeça uma coroa de espinho que a terra produziu quando Adão veio a pecar. E esses espinhos furaram suas frontes e sangue brotou, mas naquele momento ele estava tomando a maldição da terra para que eu e você recebêssemos uma coroa de conquistador e pudéssemos reinar sobre a terra. E eles reinarão sobre a terra. Está lá em Apocalipse. Quando teve seu rosto desfigurado por arrancar os seus cabelos e seu rosto inchou e ele não era mais reconhecido, na verdade ele estava tomando sobre si as dores, né, a nossa dúvida frente a quem nós somos e nos adotando como filho. Recebemos através do sangue de Jesus, que através da sua identidade deturpada, nós recebemos uma nova identidade, uma identidade agora de filho de Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. E eu vou provar para você, porque quem diz isso para mim é a Bíblia Sagrada. Existem filhos rebeldes que saem da presença do Pai. E existem pessoas que não são filhos, e para ser filho ele precisa passar pelo processo de adoção. Como é que eu descubro se uma pessoa é filha? Eu descubro com muita facilidade através de um exame chamado DNA. Ou seja, aqui na Terra nós descobrimos, quando fazemos um exame, descobrimos e identificamos o DNA da pessoa. Quem é o pai? Através do DNA. Quem é a mãe? Através do DNA. E em Jesus é parecido, é a mesma coisa. Como que nós descobrimos se alguém é filho de Deus? Pelo caráter. Se ele é imagem de Deus na terra, ele é filho de Deus. Mas nem todos são. Por exemplo, o que diz aqui em João, Evangelho de João, capítulo 1, fala assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está falando de Jesus. Ele era no princípio o verbo, a palavra, a ação. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está dizendo que Jesus estava presente na criação e sem ele não houve criação. Ele já existia. Ele não passou a existir depois de Maria. Ele existiu antes de Maria, né? Desde a fundação do mundo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não compreenderam. Agora o versículo 10. Não, versículo 10, é isso mesmo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não reconheceu, porque ele não contemplou o Deus glorificado. O mundo contemplou um Deus encarnado, um Deus que se encarnou no corpo de uma pessoa. E essa pessoa nós sabemos que veio ali, né, nasceu ali em Belém, como criança, cresceu. Então era um ser humano, mas nele estava a vida de Deus. E foi por isso que Jesus pôde morrer por nós. Agora diz, versículo 13.
veio para 11, veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas, olha o mas, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quem recebeu Jesus, mas como é que eu vou receber? Como que eu vou receber Jesus? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se eu recebo Jesus, automaticamente eu estou recebendo a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o manual de vida. Eu recebo a verdade, eu recebo o conhecimento e eu me torno filho de Deus somente quando eu tenho conhecimento do que Jesus fez por mim. Antes disso, eu não tenho como ser filho de Deus. Eu não posso ter o mesmo DNA, porque eu não entendi o que ele levou, o que eu não preciso sofrer, o que eu preciso sofrer sobre essa terra. Né? O que eu vou passar, como que eu vou viver. Da mesma forma que você pega um manual de um eletrodoméstico e você lê e fala, eu posso fazer o que com esse eletrodoméstico? Eu posso fazer assim, assim, assim. Se eu fizer assim, assim, vai se estragar. Então eu tenho um manual para a minha vida. E eu me torno filho de Deus quando eu recebo esse conhecimento. Quem? A todos quantos receberam. Deu-lhes o poder, ele pode ser filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Né? Ele tem que crer, entender, compreender a obra de Cristo na cruz do Calvário. Aí o 13 explica melhor ainda, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, não tem nada a ver com carne, não tem nada a ver com paternidade carnal, os quais não nasceram da carne nem sangue. Por que está dizendo isso? Havia uma geração, a geração de Jesus. Jesus nasceu numa geração, né, num DNA específico, mas esse nascimento que ele está falando é um nascimento não da carne, mas da vontade de Deus, um nascimento espiritual. Então tem a ver com o conhecimento. E o sangue que brotou do rosto de Jesus, ele nos deu esse poder de reconhecermos quem é Jesus, o que Jesus fez por mim, a identidade dele deturpada, para que eu recebesse uma identidade nova, ou seja, de filhos de Deus. O sangue que brotou do rosto de Jesus representa a contraposição à rejeição. Representa a nossa aceitação como filho. Imagem e semelhança de Deus. Filho, imagem e semelhança de Deus. Ou seja, com o mesmo DNA, com o mesmo caráter, com a mesma unção, com o mesmo objetivo, com a mesma perspectiva de vida. Mediante a vergonha, afronta e humilhação que Jesus sofreu, quando arrancaram a sua barba, esse sangue nos fala que ainda que nós somos rejeitados neste mundo, o Senhor nos aceita. Enquanto as pessoas nos dão as costas, Ele nos dá o seu rosto. Se alguém nos pisa, Ele nos levanta. Se somos filhos de Deus, nós podemos também viver como filhos de Deus. Lembra do versículo que eu li para vocês, que diz que nos Efésios 2,6, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Onde é o lugar celestial? O lugar celestial dá uma ideia da morada de Deus, a casa de Deus, lugar celestial. E Ele nos tirou do império das trevas, ou seja, nos tirou de um domínio que havíamos perdido, né, o domínio das trevas, e nos levou a sentar com Ele em sua casa, ou seja, nos lugares celestiais. E quem está nos lugares celestiais e está enxergando de cima, ele tem uma visão de águia, ele não tem uma visão medíocre, ele tem uma visão de conquistador, uma visão grande. E a rejeição, eu quero falar para você agora sobre a rejeição, que é a arma de Satanás para nos anular essa conquista. Nós aceitamos a rejeição muitas vezes desde o ventre materno. Você nota que são filhos rejeitados pelos pais, filhos não planejados,
né? Aí começa filhos de mãe solteira, que já começa, a mãe já começa sentindo-se rejeitada, abandonada pelo pai, e a criança ali sofrendo psicologicamente esse mal. Depois nasce, começa a crescer, muitas vezes são familiares que começam a humilhar aquela criança, a dizer palavras não adequadas. Aí vem a escola, né? Começa já o tempo todo, é pressão de todos os lados. Vem a adolescência, são amigos não corretos, amigos que humilham, que muitas vezes vai levar a práticas inadequadas. Isso é o quê? Isso é investida do mal para que você não consiga alcançar o seu direito. Aí depois vem a juventude, vem as amizades, os namoros, que muitas vezes trazem danos, né? Decepções. Depois vem a idade adulta, às vezes um casamento mal feito, às vezes um negócio mal feito, uma inimizade, uma falta de perdão. E aí vai gerando filhos também na mesma situação. Os pais que foram maltratados quando criança começam também a maltratar os seus filhos. E vai crescendo uma geração de maldição, de pecaminosa. Mas em Jesus pode ser quebrado isso. Olha bem, quando Jesus derramou o seu sangue, o sangue do seu rosto, ela estava produzindo para nós aceitação, respaldo, fortaleza e valor. Entende quem que nós somos depois de aceitarmos Jesus? Nós recebemos o Senhor no nosso coração, recebemos uma nova natureza, e a natureza de filhos de Deus, criados à imagem de Deus, com todos os direitos de um filho. E eu te pergunto, quais são os direitos de um filho? Herança, autoridade e posição nos lugares celestiais. Você tem esse direito de herança, de autoridade, domine ele sobre a terra. Lembra lá da palavra de Deus para o homem? Domine ele, né? Então eu recebo herança, tudo é seu, Adão, tudo é meu. Tudo é para mim, tudo é para que eu possa usufruir nessa terra. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Segundo, autoridade. Jesus falou, você pode pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do mal e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Autoridade espiritual para caminhar em lugares altos, assentar nos lugares celestiais. E posição nos lugares celestiais. Quem que eu sou? Sou filho de Deus. Quando você recebe essa palavra e você entende que você é filho de Deus, quem é que pode jogar para baixo? Você entendeu? As pessoas podem lutar, podem trabalhar terrivelmente para te derrubar, para te roubar, para te destruir. Ele não pode. Você sabe quem é seu pai. Você está entendendo a grandeza que João 8, 34 e 35, Jesus falou a palavra assim, ele fala, todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Ele está dizendo o quê? Se você for servo do pecado, né? Se você for servo do sistema desse mundo, se você tem que fazer igual a esse mundo, se você tem que viver esse mundo, você é servo do pecado. E o servo não fica para sempre usufruindo das coisas do seu Senhor. Ele pode usufruir um tempo, mas o filho é diferente. O filho fica na casa. O que Jesus está dizendo? Se você for filho, você é de casa. Se você for filho, você é íntimo. Se você for filho, você é gerado de mim. Olha, tem um homem chamado Nicodemos, que Jesus está lá em João 3, Jesus chama, Nicodemos pergunta para Jesus o que eu tenho que fazer, sabe, para herdar o reino de Deus, para reinar com o Senhor, para reinar sobre essa terra. Essa é a pergunta que
Nicodemos fez. Em outras palavras, ele fez essa pergunta e Jesus responde para ele: se você quiser, Jesus fala assim, na verdade eu te digo, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. Nicodemos não entendeu, ele falou: como é que eu posso fazer isso? Eu já sou velho, como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus fala com ele: o que nasce de carne é carne, a outra natureza, Nicodemos. Você nasceu de carne, você tem seus pais na carne, você tem seus parentes na carne, mas aquele que é nascido do Espírito, ele é filho de Deus e ele se torna herdeiro de Deus e eles reinarão sobre a terra. Tá entendendo? O Romanos 8, 16 fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como é que eu sei se eu sou filho de Deus ou não? Se eu tenho a característica do Pai, né? Se eu tenho intimidade com o Pai. Isso diz respeito a relacionamento. Às vezes algumas pessoas me procuram pedindo conselho. O que eu devo fazer nessa situação? Eu falo para eles: você já perguntou para Deus? Não, ora para mim. Olha, se você tem intimidade com o Pai, você mesmo pode chegar perto dele. Você não precisa mandar recado. Você não precisa criar intercessores. Você não precisa de fazer aquele montão de santos, de intercessores por você, porque eles não podem fazer. Eles fizeram por ele enquanto estavam vivos. Mas agora, eu é que preciso, ter essa intimidade com Deus, ter esse relacionamento de pai e filho com Deus. Pelo sangue de Jesus, que brotou ali do rosto de Jesus, eu recebo a adoção que o Senhor me oferece e começo uma nova etapa na minha vida. Eu sou filho de Deus. E como é que você vai fazer isso? Comece a se ver, a se chamar e a comportar como filho de Deus. Ver, eu sou filho de Deus. Eu me vejo como filho de Deus. Chamar. Ai, coitado de mim. Ué, filho de Deus é um coitado? Eu sou humilhado, eu sou desprezado. Filho de Deus é humilhado e desprezado? Ou reina sobre essa terra? E comportar como filho de Deus. Você imagina um filho chegar na casa do pai chorando e o pai pergunta: por que você está chorando, meu filho? Ele fala: porque eu estou com fome. E por que você não comeu? Por que ninguém me deu comida? E por que ninguém te deu comida? Por que você não foi lá, não pegou? Por que você não usufruiu dos meus bens? O filho pródigo foi assim. E o pai chamou ele e falou: não, tá tudo, você voltou, tudo que é meu é seu. Ele falou com o outro irmão do filho pródigo, né? O filho pródigo reclamou, o irmão do filho pródigo reclamou que o pai não dava nada para ele. O filho, ele deu herança e o filho partiu e destruiu tudo. E depois ele ainda recebeu e o pai respondeu: meu filho, tudo que é meu é seu. Tudo. Você tem intimidade, você está na minha casa, você é meu filho. E por isso, tudo que é meu é seu. Agora o seu filho estava perdido, meu filho estava perdido e foi achado. É por isso que eu me alegrei. Ele foi achado. Agora eu estou com os meus filhos dentro de casa. E é isso que Deus quer. Recorda comigo aqui. Pelo sangue de Jesus no Getsemane, quando ele estava em agonia e profunda depressão, ele estava levando sobre si as dores da minha alma. A minha alma é sarada. Pelo sangue de Jesus que brotou, ao receber a coroa de espinho, eu posso conquistar. Eu recebo uma coroa de conquistador para conquistar em todas as áreas da minha vida. E pelo sangue de Jesus derramado, ao arrancar as suas barbas, eu recebo uma nova identidade. A identidade de filho de Deus. E me comporto como filho de Deus. Para comportar como filho de Deus, eu tenho que saber a vontade de Deus. E para saber qual é a vontade de Deus, eu preciso disso aqui, a palavra de Deus. Eu preciso do manual de vida. Entendido? Agora nós vamos para
a outra parte do nosso estudo, que é o momento em que Jesus foi chicoteado. A lei romana era essa, o pior castigo. Jesus sofreu o pior castigo que alguém podia sofrer, as chibatadas. Em Levítico 17, versículo 11, está escrito: a vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. Óbvio, né? Todo mundo descobriu isso depois que já estava escrito na Bíblia. A vida da carne está no sangue. E a corrupção da terra, ela é como se fosse, tá? Uma corrupção assim sanguínea no ser humano. Aquele sangue, aquela vida, o sangue que é transmitido de pai para filho, a vida que é transmitida, tá entendendo? A comparação que a Bíblia faz com o sangue e a vida. O sangue em si, sozinho, ele não é a vida, mas o sangue no corpo, ele é a vida do corpo. E ali aquele sangue, aquela corrupção conquistada ali através do engano de Satanás, ela foi passando de geração em geração. Porém, Jesus, Adão tinha o sangue puro, mas depois de pecar, toda a sua geração se tornou corrompida. Tanto que quando você chega mais adiante na Bíblia, eu esqueci o versículo agora, que fala que Adão gerou, né? Os seus filhos, fala, e Adão gerou o filho segundo a sua semelhança. Ele não mais gerou filhos à semelhança de Deus, como ele foi criado à semelhança de Deus, mas ele gerou filhos semelhantes a ele, não semelhantes a Deus. Então, a corrupção, a maldade entrou no mundo. Quando Deus matou ali o animal e fez roupa de pele para Adão, ele estava cobrindo ali a maldade do homem, o pecado do homem, através de uma pele. Ou seja, um animal morreu para que ele não morresse. E sempre, todas as vezes que o homem pecava, a instituição era: um animal tem que morrer no seu lugar. Um animal tem que morrer no seu lugar. E houve sacrifício de animais, de bois, né? de cordeiro e de pombos. Toda geração bíblica que você vê aquele sacrifício, aquela coisa, e você imagina que cena deprimente, né? Alguém pegar o cordeirinho ali, o cordeirinho vai calado, né? Porque a ovelha é mansa, o cordeirinho é manso, e quando chega ali em cima do altar, eles cortavam o pescoço e parava ali o sangue, e o sangue era apresentado a Deus: Senhor, esse animal morreu no meu lugar, eu mereço morrer, mas esse animal morreu no meu lugar. Mas quando Jesus veio ao mundo, Maria não conhecia homem algum, e o embrião, quando ele é fecundado, a primeira coisa que se desenvolve, eu sei que vocês vão saber aí, principalmente quem conhece de reprodução, essas coisas, a primeira coisa que se desenvolve é o sistema cardiovascular. Jesus tinha sangue dentro do corpo dele, mas esse sangue de onde que veio? Porque se ele não veio do homem, eu falo sempre do ovo. Minha mãe, quando ia chocar, colocar a galinha para chocar, ela olhava o ovo na porta, porque ele tinha que ter a coroa. O que era a coroa? Era a marca de que o ovo estava fecundado. E quando ela colocava na galinha, ela costumava até quebrar um antes para ver se estava tudo ok, se realmente não tinha erro. Quando ela quebrava, estava cheio de sangue, né? E aí vai formando o sistema cardiovascular, e o ovo é para alimentar aquilo, a nova vida ali durante aquele tempo. E foi isso que aconteceu com Jesus. O sangue de Jesus veio do céu, né? O sangue de Jesus veio do céu. E ele foi implantado ali, o sistema cardiovascular foi implantado no ventre de Maria, e Jesus nasceu sem o sangue terreno.
Essa vida que estava em Jesus era a mesma vida. Agora você vai entender que Deus assoprou em Adão e o seu sangue começou a circular. Essa mesma vida foi assoprada no ventre de Maria e o sangue começou a circular ali, formando uma nova vida. Hebreus 10:5 diz assim: por isso, entrando no mundo diz, quem entrando no mundo? Jesus, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e oferta não quiseste. O que é sacrifício e oferta? Sacrifício de boi, de cordeirinho, de carneiros ali, de ovelhas. Ele não quis esse sacrifício. Por quê? Porque temporariamente, era um sacrifício temporário. Mas um corpo me preparaste. O que está dizendo? Um corpo foi preparado por Jesus. Quem preparou esse corpo? Deus preparou esse corpo. Ele não veio de forma natural. Jesus, como homem, ele era filho de Maria. Como homem. Por que ele era filho de Maria? Porque nasceu do ventre de Maria. Mas como Deus, ele não tinha pai. O seu pai era Deus. Aí nós vamos entender o Jesus homem e o Jesus Deus. Aí as pessoas fazem uma confusão nisso. Porque até hoje tem pessoas que adoram um Jesus homem e fazem a imagem dele e pendura a imagem dele lá no quarto e põe a imagem dele no canto e adora aquele Jesus que é o Jesus homem, o Jesus sofredor, o Jesus encarnado. Mas só que Jesus não ficou nisso. Quando ele foi colocado no túmulo, ele levantou e o seu sangue voltou de novo ao corpo. O sangue derramado voltou de novo ao corpo. E ele viveu de novo. E ele subiu ao céu em corpo e em espírito. Se o corpo dele tivesse ficado na terra, seria uma coisa, mas não ficou. Jesus foi para o céu. Jesus é o único que está no céu, em corpo e em glória. Em corpo glorificado e em corpo físico, porque Jesus subiu ao céu no seu corpo, o corpo dele não ficou na terra, você está entendendo? Por isso que Jesus é filho de Deus, é chamado filho de Deus, e Maria não é esposa de Deus, Maria é uma mulher como qualquer uma outra mulher, ela teve o privilégio, ela teve como é que eu digo? Ela foi bem-aventurada de ser a mulher escolhida para carregar no ventre o Filho de Deus. Mas Maria entendeu perfeitamente isso. E quando Jesus subiu ao céu na presença de várias pessoas, Jesus subiu ao céu na presença dele. E quando eles olharam para o lado, tinha alguns varões, os anjos ali do lado deles, e os anjos falaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Porque o Jesus que você viu subir, você virá descer do mesmo modo. Jesus voltará, ele vai voltar do mesmo modo. Então o Jesus que eu estou falando para você aqui, não é o Jesus de carne, é o Jesus glorificado, é um Jesus poderoso, é aquele a qual parou o apóstolo Paulo, né? Saulo, ele foi encontrar com Saulo no meio do caminho. Quando Saulo olhou para ele, ele só viu uma luz resplandecente e aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele fala: Senhor, quem és? Ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele não conseguiu olhar para ele ficou cego, porque olhou para aquela luz resplandecente. Você está entendendo? E Jesus ali, aquele corpo de Jesus físico, o corpo físico, foi levado agora para a tortura. E ele levou sobre si chibatadas. Conforme o costume romano da época, além da crucificação, os romanos eram açoitados nas costas, com chibatadas. Era considerado meio caminho para a morte. Salmo 139, versículo 6 diz assim: passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O que está dizendo? Ele foi chicoteado e fizeram sulcos, retalharam suas costas. Agora você imagina, Jesus curvado ali e o azorrague, né, o flagelo, sei lá, que era feito com pontas de metal, de ossinhos,
Era uma peça de madeira de 14 polegadas de comprimento, ligado com correias de couro, com ponta de vidro, metal, ossos pontiagudos, que arrancava pedaços na pele. A intenção era dilacerar o corpo nu e reduzir a tiras inflamadas de carne sangrando pelas feridas. Muitos morriam ali, mas Jesus não morreu. E aí, lá em Isaías fala, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Agora olha comigo aqui. Corpo, a gente sente dor aonde? A dor física, no corpo. Quando Jesus foi retalhado, a dor da alma estava lá, a dor da humilhação estava lá, a identidade deturpada estava lá, mas agora Jesus estava sentindo algo mais, a dor no seu corpo. E aí o profeta diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores físicas levou sobre si. Nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós somos sarados. Ele fala aqui de todas as curas que recebemos quando Jesus foi levou a nossa maldição. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, desde Adão. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo, o meu castigo, o seu castigo estava sobre ele. Castigo por quê? Por causa do pecado. Certamente morrereis. Agora a terra produzirá espinhos e abrolhos. Agora com sofrimento você alimentará dela todos os dias. Multiplicarei a dor na hora de dar a luz. Todas essas maldições estavam sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras somos sarados. O castigo que nos traz a paz que eu preciso, que você precisa, ela está nele. Ele que levou, sabe? Ele comprou para cada um de nós. E pelas pisaduras, pelos machucados, nós somos sarados. E o 6 diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus levou sobre si a cura das nossas enfermidades. Isaías 53:10 fala, toda vida ao Senhor agradou moê-lo. Gente, Deus, o Pai, olhava para Jesus e agradava de ver Jesus sofrendo. Mas sabe por que ele agradava de ver Jesus sofrendo? Porque ele sabia que através do sofrimento de Jesus, eu e você não iríamos sofrer. É por isso que o Pai agradou desse sacrifício. Ele não se agradou de sacrifício de animais, mas ele se agradou do sacrifício de Jesus. É isso que você precisa entender. O sacrifício de Jesus trouxe nova vida, nova identidade de filho de Deus, cura para a enfermidade, cura para a minha alma, unção para vencer. Quando a sua alma, olha, versículo 10, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Qual que é o prazer do Senhor? O prazer de Deus não é te ver sofrendo. O prazer de Deus não é que você ande peregrinando sobre essa terra, não é que você seja morador de rua. Você acha que Deus tem prazer da destruição da Síria? Ou você acha que Deus tem prazer de atentados terroristas? Ou você acha que Deus tem prazer em te ver angustiado, chorando?
Deus não tem esse prazer. Mas o prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. O que é? Quando eu me torno filho de Deus através do sangue de Jesus, eu prospero, eu vou vencer sobre a terra, eu conquisto, eu posso reinar, eu posso ter cura de enfermidade. E esse é o prazer de Deus, é de ver a sua criação vencedora na terra. Pelo sangue de Jesus, pelas 39 chibatadas que Ele levou, eu posso ter cura para o meu corpo físico. E você vai dizer assim, eu não acredito nisso. São tantas doenças. São tantas doenças neste mundo. Como eu posso ter cura para o meu corpo físico? Olha, eu posso testificar para você. Eu já conheci pessoas que estavam em estado terminal. E essa pessoa precisava de morfina o tempo todo. E uma pessoa disse para mim assim, eu esqueço de tomar o remédio, eu esqueço de tomar o medicamento. E sabe o que acontece? Eu só lembro no dia seguinte e eu não sinto a dor. Porque quando eu começo sentindo a dor no meu corpo, eu me lembro das dores que Jesus sofreu por mim. E a minha oração é essa, Pai, eu não vou carregar essa dor em mim. Eu não vou carregar essa dor no meu corpo e eu lanço a minha dor sobre Ti. Eu sei que o Senhor já levou as minhas dores, sabe? O corpo envelhecido não significa que você tem que carregar um fardo de dores. Você pode ter um corpo envelhecido, um corpo físico se acabando e mesmo assim estar vitorioso, glorioso, fortalecido por dentro, porque a cura de Jesus, ela brotou ali através das chibatadas. Você entendeu? Da mesma forma que você não pode impedir de alguém te trair, te humilhar, você não pode interferir nisso. Alguém pode vir e te humilhar terrivelmente, só que você não sente aquela dor. Também o seu corpo pode estar fragilizado, mas você não precisa carregar essa dor. Quais são as dores que Jesus sofreu ao ser chicoteado? Tontura, vômito, dor de cabeça, dor física insuportável, visão turva. Você entendeu? E segundo estudiosos, até mesmo as necessidades eram feitas ali, as pessoas não tinha controle das necessidades, as necessidades fisiológicas das pessoas eram feitas ali mesmo. Ele vomitava, ele urinava, ele estava naquele lugar com terrível humilhação por causa das dores que as pessoas carregavam ao ser chicoteado. E Jesus levou todas as suas dores, todas. Você é livre da dor, o seu corpo é curado. Faça essa oração todos os dias quando você levantar, sadio, perfeito, em perfeito estado, pelo sangue de Jesus, que foi derramado ali ao tomar as 39 chibatadas. Eu tenho meu corpo sarado, eu tenho meu corpo curado, a minha mente é preservada em segurança pelo sangue de Jesus, a minha visão continua clara pelo sangue de Jesus, eu tenho os meus ossos fortalecidos pelo sangue de Jesus, os meus nervos, minhas juntas, sabe, o meu sistema respiratório, circulatório, está tudo perfeito estado, porque Jesus comprou isso para mim na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Eu tenho minha alma, meu corpo, minha mente sarada pelo sangue de Jesus. Amém?